Eliane, com o PSDB dividido, isso também simula quem apoiou em reunião nessa semana o desembarque do governo do partido. Como é que fica, então, a situação para a Temer e para o PSDB? Olha, Sérgio, essa carta do Fernando Henrique Cardoso é uma carta que tem eu até diria, uma dimensão histórica, porque se a gente pensar, primeiro, o Fernando Henrique é uma voz, é uma liderança expressiva no momento em que o Brasil tem uma crise grave de liderança. Você não tem grandes líderes, então ele se destaca, ele foi um presidente bem sucedido durante 8 anos, é de um estado importante, enfim. O Fernando Henrique é um sociólogo, ele tem uma visão de mundo bastante complexa, sofisticada. E aí a gente lembra lá atrás, no impeachment do presidente Collor, o Fernando Henrique relutou, era contra, por causa da governabilidade, da estabilidade democrática, etc. E num determinado momento, o Fernando Henrique apoiou firmemente, num momento decisivo. Depois, no momento Dilma Rousseff, o presidente Fernando Henrique Cardoso também foi muito cauteloso, foi um dos líderes que não recomendava o impeachment até que ele assumiu firmemente a posição pró-impeachment. Nesse momento, o Fernando Henrique tem comandado dentro do PSDB, que é um partido-chave da coligação do Temer, ele tem comandado uma posição serena, equilibrada e cautelosa. Esta carta de hoje dele, como eu disse no nosso início, é uma guinada importante. É uma guinada importante que vem apenas 3 dias depois de o PSDB ter se reunido e ter decidido ficar no governo. Alguma coisa muito grave aconteceu para essa guinada do Fernando Henrique e a gente vai ver ao longo do Em Pauta. Mas focando nele neste momento, o Fernando Henrique disse que o Brasil tem sofrido abalos fortes e as percepções dele, Fernando Henrique, sobre a crise também têm sofrido abalos fortes. Ele disse que o Brasil vive uma quase anomia, que significa falta de legitimidade dos seus governantes. Isso é muito grave, né? E ele pediu um gesto